Logo no começo que eu comecei a visitar outras igrejas e até ministrar em outras igrejas, eu fui em Brasília. E lá em Brasília, eu ouvi um grupo, não é, de jovens dançando e tocando rap. Quando eu olhei assim, né? Estranho, hein? Me estranhou. Eu estava começando Sim. a querer entender esse movimento do espírito. Nós nos consideramos privilegiados, Muito. né? Porque eu ainda mais em função do tempo, né? Por quê? Porque quando eu comecei a viajar, era de uma forma. Sim. Não é? Hoje é completamente diferente. Por exemplo, hoje eu olho algumas coisas que eram inconcebíveis na época que eu comecei, né? Sobre liturgia, sobre igreja, né? Então, por exemplo, assim, o que era? Por exemplo, a liturgia hoje, vocês, as comunidades cantam, certo? Um tipo de música num ritmo que era muito diferente. Pô, eu comecei ouvindo harpa cristã e cantor cristão. Sim. Tá? E aí ele chamava de corinhos, né? Que na verdade era como que algo à parte do oficial. E aquele que estava dirigindo o culto falava o número, né? Exatamente. Vamos lá, número tal. Abra aí no cantor cristão, nos casos dos batistas, né? E nos assembleianos, a harpa cristã. Sim. E vamos cantar agora. Na verdade, em alguns lugares quase que eles canonizaram, não é? Sim. Aquelas músicas, aqueles louvores. E os corinhos era uma coisa à parte, entendeu? Sim. Que não era oficial, né? Hoje não. Hoje a gente percebe que há um louvor congregacional. Sim. E muitas vezes espontâneo, que eu acho maravilhoso. Legal, né? Então houve uma mudança drástica. Por isso que alguns pastores da antiga que não têm uma certa flexibilidade, entendeu? Para entender a mudança, até hoje eles ficam meio alheios, acham muito estranho. Eu não, eu fui me amoldando conforme o Espírito Santo foi trabalhando e trazendo uma nova realidade. Então é muito bonito isso. Então, mas como é que... O que o senhor acha? Por que o senhor tem isso? Da onde veio essa... Porque você pensar no seu pai, né? Talvez era alguém que não ia ter essa flexibilidade. Eu não cheguei a conhecer ele, mas pelo que você me conta, né? Ele era duro na queda ali. Duro. Então, assim, provavelmente ele não teria. Onde é que você acha que veio? Onde você aprendeu essa flexibilidade, essa facilidade de andar em vários ambientes? Quando eu comecei a sair do ambiente assembleiano, certo? Eu nunca aceitei que a liderança da Assembleia de Deus me colocasse dentro de uma caixa. Só pode ir aqui. Aceitei. Entendi. Entendeu? Eu sempre gostei de olhar para fora da minha denominação. Então, eu visitava a quadrangular, as comunidades, eu ia em eventos da Igreja Batista, certo? E essas saídas que eu dava foi me ajudando, então, a entender que o Espírito Santo é o mesmo, trabalhando de formas diferentes. Sim. Certo? O Espírito Santo, como nós já ouvimos, ele é o vento que sopra onde quer. Aquela mensagem que você fez referência na mentoria, que nós ouvimos sobre o vento, é interessante que o vento não sopra na mesma direção em todos os lugares. Sim. E nem tampouco com a mesma intensidade. Certo? Tem lugar agora que o vento está soprando forte. E tem lugar que o vento está soprando mais ameno. Tem lugar que o vento está soprando uma direção. Então, eu entendi que esse mover do Espírito Santo, como o vento, ele sopra de forma diferente em denominações, em comunidades. E eu fui compreendendo e me abrindo para isso. Isso é muito Só para bom. você ter uma noção, logo no começo que eu comecei a visitar outras igrejas e até ministrar em outras igrejas, eu fui em Brasília. E lá em Brasília, eu ouvi um grupo, não é, de jovens dançando e tocando rap. Quando eu olhei assim, né? Estranho, hein? Me estranhou. Eu estava começando a querer entender esse movimento do espírito. Aí eu olhei assim e falei, poxa, é legal, é bonito, mas é estranho para mim. Ok. Depois eu fui conversar com o pastor da igreja, né? Aí o pastor começou a me contar quem aqueles rapazes eram, aonde eles estavam, drogados, muitos marginalizados, outros passaram pela prisão
E eles foram ganhos através da música nesse ritmo. E Uau. hoje, os caras cheios do Espírito Santo, dando a vida no trabalho que eles estavam fazendo para Deus. Quando eu ouvi isso, eu falei, mudou. Entendeu? Aí eu comecei realmente a me libertar daquele ranço denominacional que não aceitava o mover do Espírito de forma diferente em outras igrejas. Então, talvez foi isso que me ajudou hoje a ter essa facilidade de transitar em qualquer movimento em que Deus está fazendo sem crise. Muito bom. E você falou uma coisa chave que é o que a gente gosta de chamar de mesa, né? Porque você está falando, eu vi a apresentação, eu vi o púlpito, eu vi o culto, aí um grupo de rap se apresentou, achei estranho, mas de repente sentei à mesa e comecei a conversar, porque para mim isso é uma chave. Às vezes eu mesmo vejo alguma coisa no YouTube, um estilo de pregação, um estilo de... e falo, nossa, que eu não gostei muito e tal. E às vezes já aconteceu de eu ter a oportunidade de encontrar essa pessoa em algum lugar e sentar à mesa. E de repente, quando você descobre o quanto esse cara, essa mulher ama Jesus, você fala, não interessa se fala calminho, fala gritando, fala é difícil, fala fácil. A mesa ela é esse lugar. E por isso que é tão poderoso quando a gente viaja, né? Porque você tá lá, você participa do culto e tal, e pode achar algumas coisas estranhas, mas você vai jantar depois. Né? E aí você encontra homens e mulheres e você fala, cara... Como esse cara ama Jesus e nos inspira, né? Às vezes te constrange até com a história, por que chegou ali, por que é feito daquele jeito, né? Eu lembro que eu fui ministrar lá em Milão, na igreja da pastora Roselém. E aí eu vi a igreja, uma igreja muito relevante, e ela é a pastora. Sim. Não é? Ela é a líder. É uma outra coisa que às vezes estranha, choca. Peraí, uma igreja relevante como essa e uma pastora e todo mundo ali prestando continência, no bom sentido, para ela, né? E ela liderando de forma maravilhosa. Aí eu fui conversar com ela, a minha esposa, fomos jantar com ela. Quando ela começou a contar para nós a história dela, desde a ida dela para a Itália como freira, e como foi o processo de conversão, o tempo que ela começou a ter de consagração, e as visões e revelações que Deus começou a dar para ela, coisas que envolvia até, tipo assim, um encontro com o presidente da República, com as maiores autoridades dos Estados Unidos, e toda uma parada de profética, e foi acontecendo, até chegar onde ela está. Eu disse, faz sentido. Sim. A mulher, ela não só lidera aquela igreja, nessa época, ela tinha já plantado igrejas, eu acho que em quase toda a Europa ali já eram mais de 20 igrejas. Uau. Então, quando você, é o que você falou, quando você só vê, não é ali o palco, o púlpito, Sim. não é a liderança... Ou aquilo... até o método, né? Porque, por exemplo, houve muita crítica à célula. Exatamente. Né? Já houve. Hoje não mais, a galera entendeu quão bom é a igreja nas casas e tal. Mas eu lembro uma época muita crítica à célula. Cara, mas de repente, quando você se encontrava com os pastores... apaixonados por ganhar uma cidade, né? Quando a gente conheceu o pastor Eibe. Meu Deus do céu, cara. É constrangedor o quanto... Esse cara contando histórias de pessoas que aceitaram Jesus na casa deles e chorando, vizinhos, e tirar alguém da corda que está discipulando, tentando se suicidar e tirar a pessoa da corda. Você fica, meu Deus... É por isso que você falou algo e a gente deve repetir aqui. Veja só, no caso lá dos caras do rap, eu sentei com o pastor, depois a Roselém, sentamos à mesa. Sim. E olha só como isso é importante. Sabe, eu fui ministrar um dia numa igreja, e aí o pastor, na sua simplicidade, eu sei disso, chegou e falou assim, ó, esse irmão aqui vai te levar para jantar, ok. Ah, depois esse aqui vai te levar para almoçar, ok. Aí, ó, o outro lá vai levar você para tomar um café, ok. Nos 3 dias que eu fiquei lá, em nenhum momento ele sentou comigo à mesa. E eu sou muito assim, né? Para ajudar. Com muito amor e carinho, eu chamei ele assim, à parte. Eu disse, queridão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu gostaria muito de ter
tido um tempo com você à mesa. Por quê, pastor? Ele pensou que estava fazendo certo. Colocar gente, né? Falei, cara, você teria muito para agregar na minha vida e eu teria muito para agregar na sua vida. Muito bom. Aí eu falei assim, ó, deixa eu dar um conselho para você. Da próxima vez, quando você trouxer alguém aqui, que você entende que pode agregar valor à sua vida, ao seu ministério, não deixe de reservar um tempo de mesa com essa pessoa. Muito bom. Entendeu? Por quê? Porque você perdeu uma oportunidade de investir na minha vida nesse sentido e eu investir na sua vida. E talvez eu teria muita coisa para te passar e você teria para me passar e aí nós íamos crescer junto. Esse cara me abraçou, me agradeceu e falou, nunca mais eu vou deixar isso acontecer. Muito legal. Tem lugares que eu vou que confesso que não é para pregar, assim. Eu sei que eu vou pregar, estou no compromisso lá, estou na conferência, mas o meu interesse é a mesa. Exatamente. Agora no Carnaval eu fiz questão de ir lá em Curitiba para estar com o Piragini, Michel. Falei, cara, eu vou pregar, né? Quero servir da melhor forma, mas eu queria ter o tempo com ele, porque eles conseguiram fazer algo lá de unir as igrejas. E tem a unidade da igreja em Curitiba. Eles encheram um estádio com as igrejas de Curitiba sem anunciar quem iria e tal. E eles se encontrando. Eu queria sentar à mesa e falar, e aí, como é que vocês fizeram isso? Porque eu quero isso para Bragança, eu quero isso para São Paulo. Então, a mesa é maravilhosa.